Faze bem, meu irmão, faze bem, minha irmã que acompanha a este vídeo através desta plataforma digital. Eu sou Frei Tiago Soares, franciscano, pela graça de Deus, da província de Imaculada Conceição do Brasil. E a razão deste vídeo consiste, se não em convidar você para realizar um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis. Estamos perto de concluir esse estudo, mas caso você queira acompanhar a reflexão das primeiras admoestações, basta conferir nos vídeos que aqui estão dispostos. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer, meditar, refletir a 23ª admoestação, que tem por título a humildade. Portanto, vamos abrir nosso coração para acolher esta mensagem do pobrezinho de Assis. Bem-aventurado o servo que se encontra tão humilde entre os seus súditos, como se estivesse entre seus senhores. Bem-aventurado o servo que sempre permanece sob a vara da correção. Servo fiel e prudente é aquele que, em todas suas ofensas, não tarda em punir-se interiormente pela contrição e exteriormente pela confissão e pela reparação da obra. Ok, gente boa, então depois desse contato com o texto, vou fazer alguns destaques, algumas observações para ajudar na reflexão desta riquíssima admoestação. E a título de recapitulação, vamos olhar então para o primeiro versículo desta admoestação, que assim afirma: tão humilde entre os seus súditos como se estivesse entre seus senhores. Interessante notar que aquele que assim procede, ele não se sente melhor do que aqueles que estão a seu serviço. Não há razões para se colocar acima. Percebe-se como um entre tantos. São todos meus semelhantes. Somos, portanto, iguais. Logo, este não vê razões para se sentir-se diferente dos irmãos. Ou seja, esta concepção de irmão nos faz pensar aquele que não encontra razão ou motivo algum para ser tratado diferente dos demais. E acredito que o bem-aventurado, o servo que assim procede, a sua razão de ser nesta virtude tem como fundamento a seguinte compreensão: ele tem consciência de que nesta vida só existe um Senhor, um soberano. Portanto, se há um Senhor, um soberano, somos todos seus servos. Numa linguagem mais evangélica, se somente existe um Pai, existe somente um Pai. Somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, não há razão para um estar acima ou abaixo do outro. E é interessante também notar que no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no capítulo 23, versículo 10, nós teremos essa verdade dita pelo próprio Mestre, pelo Divino Mestre: na terra não vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre. Se existe um só mestre, logo, nesta caminhada que faço com os meus semelhantes, eu sou também aprendiz. Então eu não me coloco como aquele que tudo sabe, ou tampouco como aquele que é melhor, visto que os dons, tudo aquilo que o ser humano é capaz de realizar por meio das suas potencialidades e capacidades, tudo isto é senão a santa operação de Deus. Logo, não há motivo algum para me encher de orgulho e me colocar à frente dos demais justamente por conta de uma capacidade que exerço. Se eu exerço esta capacidade, aquele que possibilita o empreendimento, esta atividade, este fazer, é senão o Divino Mestre, o próprio Deus. Somos apenas instrumentos. Logo, nesta compreensão, nesta consciência, não há espaço para o orgulho. O orgulho é uma maneira de se apropriar
dos bens do Senhor. Tudo aquilo que sou, tudo aquilo que faço, o modo de estar também na vida, tudo isso é potencializado por quem? Senão por Deus. Logo, ter essa consciência nos liberta de certas ilusões, de certas vaidades. Então, para recapitular, à luz deste primeiro versículo, aquele que assim procede, o bem-aventurado, o humilde, ele tem consciência de que não é melhor, tampouco não é diferente, porque tem consciência de que existe somente um Senhor. E tudo aquilo que este servo realiza é senão a santa operação de Deus. Volto a olhar para esta máxima evangélica, lá no capítulo 23, no versículo 10 de São Mateus. Na terra não vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre. Portanto, nesta terra, um só é o soberano. Quem é este soberano? É senão Cristo Jesus. E este soberano se faz servo de toda humana criatura. Lá no Lava Pés, bom, no momento em que gravo este vídeo, nós estamos às vésperas de celebrar a Páscoa do ano de 2023. E na Semana Santa existe uma celebração tão bonita, a Quinta-feira Santa, o Lava Pés, onde o Divino Mestre, Senhor, se faz servo. E depois ele vai dizer: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre, e dizeis muito bem, porque eu sou. Portanto, se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, deveis, portanto, lavar os pés uns dos outros. Aquele que é o Senhor tem o mundo na palma de suas mãos, se faz servo de toda humana criatura. Então a humildade é um modo de estar também em sintonia com o modo próprio de ser daquele que nos fez, ou seja, do próprio Criador. Jesus assume a nossa condição, se faz pequeno para nos tornar grandes. A humildade para aquele que deseja seguir nosso Senhor Jesus Cristo é condição necessária. Se nosso Senhor se fez pequeno, todo aquele que procura também imitá-lo, eu acredito que neste fazer-se pequeno é justamente para colocar o outro em evidência, para resguardar, destacar, senão a dignidade do semelhante. Portanto, quando nós tomamos consciência da verdade que nos cabe, percebemos que somos parte de um mesmo corpo. E que corpo é este? É senão humanidade. Somos todos participantes dessa condição chamada humanidade. Logo, somos todos iguais. Depois, à luz do segundo versículo, que assim vai comentar: feliz o servo que sempre permanece sob a vara da correção. Aqui já é um pouco mais desafiador, o que implica negar-se, essa negação do si mesmo, mas enquanto este eu pequeno, que não estabelece relação com o outro. Não é negar a essência, aquilo que Deus colocou como identidade, como tua subjetividade, esta também construída na relação com os seus semelhantes. Mas o negar-se a si mesmo é este eu pequeno que contraria toda uma dinâmica de um projeto que tem por razão de ser a vida. Então, feliz o servo que sempre permanece sob a vara da correção. E este servo, uma vez que tomou posse da verdade que lhe cabe, de que ele é apenas criatura e parte de um corpo chamado humanidade, procura nas situações de queda, de engano, de erro, reparar a ofensa. Por quê? Este que pede perdão por conta do erro que comete, da ofensa que fere o seu semelhante, ele busca logo a reparação justamente por conta do quê? Tendo em vista a dignidade do seu semelhante. O outro é tão importante, tão caro na caminhada deste, que diante das situações de equívoco, de engano, de erro, ele procura o quanto antes a reparação, visando senão a dignidade da criatura humana. E como desdobramento de tudo isso, e de bom grado, ele acolhe a correção do outro. Quando o outro lhe chama a atenção: olha, irmão, aqui você está tendo uma visão tanto que curta e limitada da história, porque ali ele vai reconhecer
nesta correção a parte que lhe falta para o bom êxito. Êxito no que, Frei? Nas coisas de Deus. Então, como compreender esta vontade chamada vontade de Deus? O ser humano por si só não é capaz de abarcar todo esse mistério. Logo, o outro, este irmão tão necessário na caminhada ou no segmento da pessoa de Jesus Cristo, ele me possibilita uma reta compreensão daquilo que devo fazer enquanto imperativo divino. Então, o que me falta, se eu tenho consciência de que não sou perfeito e tenho os meus limites, as minhas dificuldades, até mesmo para poder perceber o que Deus coloca como imperativo, tudo isso que me falta, o outro, quando meu coração está aberto também para acolhê-lo, posso perceber neste o que Deus quer de mim. Por isso é tão importante a correção. Nós estamos no aprendizado, então humilde é aquele que tem consciência que nesta vida ele está num constante aprendizado. Portanto, na correção, ele vê a oportunidade para abraçar a parte que lhe falta. E ainda tratando da correção, aceitar este presente de Deus significa superação da própria vontade. Mas da vontade entendida como um imperativo desse pequeno eu, que se fecha para o outro. Logo, nossa luta é contra esta instância, não para o projeto que Deus confia a cada um de nós. Nós temos essa subjetividade, a construção de um eu maior que se dá na relação com os semelhantes. Agora, o problema é este eu teimoso, pequeno, que quer somente as coisas para si, em detrimento do teu semelhante. E nesta dinâmica de não buscar as vontades deste pequeno eu, deste imperativo que se fecha ao projeto esse chamado Reino de Deus, que tem como objetivo, senão a vida de todos, eu imito ou me coloco no segmento de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo, que não buscou a própria vontade, mas senão a vontade do seu Pai. Então, desta forma, pensando assim, a correção nos liberta do mal da vaidade, esta presunção de acharmos que temos conhecimento de tudo, certeza de tudo. Na verdade, essa certeza até mesmo ela é mediada na relação com o outro, este outro que Deus me coloca como companheiro na jornada. E se assim procedo, nesta humildade, nesta abertura, de quem me aproximo? Me aproximo do outro, justamente esta parte que me falta. E falta para o quê? Para ter uma reta compreensão daquilo que Deus coloca como o caminho que possibilita a realização da condição humana. Então, para concluir toda esta reflexão, esta virtude tão cara para Francisco, que aparece não somente nesta admoestação, mas em outros dos seus escritos, ela torna possível em nós o quê? Justamente essa abertura do coração para acolher o outro. Este meu eu tão pequeno, ele precisa, da mesma forma como é necessário o auxílio do outro para caminhar, falar, ser gente. Então, esta abertura do coração para o outro possibilita o que na minha condição? A humanização, ou seja, este divino que habita em nós. Se o divino é comunhão de amor, a abertura do coração possibilita, senão, viver também esta comunhão de amor. Portanto, peçamos ao Deus que é comunhão, que é trinitário, a graça da humildade para reconhecer, senão, no outro, na correção, a possibilidade de me libertar de tudo aquilo que é contrário ao projeto. E o projeto tem como fundamento também algo tão caro e importante para Cristo e para Francisco, que é o serviço. Que o Deus todo amoroso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Paz e bem.